Meu nome é Teresa. Irmã Teresa, como me conheciam. Tenho 70 anos hoje, em 2025. Mas essa história começa muito antes. Em 1979, quando eu tinha apenas 24 anos e desapareci sem deixar rastro do convento de Santa Maria da Paz, em Rio Manso, interior do Paraná. Muita gente achou que eu tinha fugido. Outros espalharam que tinha morrido. Teve até quem disse que eu tinha perdido a vocação e ido embora com algum homem da cidade. Bobagem. Mentira. A verdade é muito mais dolorosa do que qualquer um pode imaginar. Passei 28 anos desaparecida. 28 longos anos vivendo como um fantasma, com outro nome, em outro lugar, com medo até da própria sombra. Mas hoje estou pronta para contar a verdade. Toda ela. Sem tirar nem pôr. Porque algumas histórias precisam ser contadas, por mais que doam, porque o silêncio às vezes machuca mais que as palavras. Nunca fui de falar muito. Desde criança, sempre fui a quietinha, a que observava mais do que dizia. Minha mãe falava que eu tinha olhos que viam além. Talvez por isso tenha sido a única que percebeu o que estava acontecendo naquele convento. O único par de olhos que notou a sombra que crescia por trás dos sorrisos santos e das orações diárias. Entrei para o convento aos 16 anos por escolha própria. Queria servir a Deus de corpo e alma. Nos primeiros anos, encontrei exatamente o que buscava. A rotina do convento me trazia conforto. Cada minuto do dia tinha seu propósito, sua conexão com algo maior. As outras irmãs se tornaram minha família. Éramos apenas 5 no convento, todas unidas pela mesma fé. Nossa Madre Superiora, Madre Conceição, era rigorosa, mas justa. Rio Manso era uma cidadezinha onde todo mundo se conhece. O convento ficava no alto de uma colina, parte fundamental da comunidade. Foi nesse cenário que conheci o Padre Ramiro. Ele chegou à paróquia quando eu estava no meu 5º ano de convento. Um homem alto, de porte imponente, com uma voz que dominava o altar. No começo, todos o adoravam. Mas logo comecei a notar algo estranho. Sutilezas. Um olhar que durava demais. Perguntas durante a confissão que iam além do necessário. Um toque no ombro que se demorava mais do que o apropriado. Pequenas coisas que, juntas, formavam um padrão inquietante. Notei que não era só comigo. Irmã Antônia, que tinha apenas 19 anos, começou a evitar ficar sozinha com ele. O clima no convento mudou. A alegria foi dando lugar a um silêncio pesado, cheio de coisas não ditas. Madre Conceição adoeceu nessa época. Uma pneumonia grave a deixou acamada por semanas. Sem sua presença protetora, o convento parecia vulnerável. E foi exatamente nesse período que a sombra que eu vinha notando se transformou em algo muito mais escuro e assustador. Padre Ramiro passou a visitar o convento com mais frequência, usando sua autoridade para nos colocar em situações desconfortáveis. Lembro da primeira vez que presenciei algo realmente grave. Vi irmã Antônia encurralada entre a estante e o Padre Ramiro na biblioteca. Ele segurava seu pulso com força. O rosto dela estava marcado pelo medo e pela vergonha. Naquela noite, não consegui dormir. 1000 pensamentos giravam na minha cabeça. No fundo, eu sabia que algo profundamente errado estava acontecendo. Algo que contradizia tudo o que me fez escolher aquela vida. Tentei conversar com a irmã Clara, mas ela escolheu o silêncio. Foi aí que comecei a observar mais atentamente, a procurar padrões. E o que descobri me encheu de horror e indignação. O que acontecia não era um caso isolado. Era sistemático, calculado, cruel. Eu sabia que precisava fazer algo. Porque a verdadeira fé não se curva diante da injustiça. A verdadeira fé exige coragem para enfrentar o mal, mesmo quando ele vem disfarçado de santidade. O que eu não sabia era que essa decisão mudaria completamente o curso da minha vida. Que me levaria a desaparecer por 28 anos. Que me forçaria a abandonar tudo o que conhecia e amava. Que me transformaria para sempre. O convento de Santa Maria da Paz parecia saído de um cartão postal. Pedras cinzentas, janelas estreitas, um jardim bem cuidado e uma capela pequena, mas bonita. De manhã cedo, com a névoa cobrindo a cidade, parecia que estávamos mais perto do céu.
Nossa rotina era simples. Acordávamos às 5, rezávamos juntas e cada uma seguia para suas obrigações. Eu cuidava principalmente da horta e ajudava na cozinha. Ali, com a terra úmida nas mãos, me sentia realmente próxima de Deus. Irmã Margarida, com seus 65 anos, comandava a cozinha. O pão que ela fazia era divino, com a casca crocante e o miolo macio. Fazíamos mais às quartas e sábados para distribuir às famílias pobres. A gente alimenta o corpo para chegar à alma, dizia ela. Irmã Clara era nossa intelectual. Passava horas na biblioteca estudando textos religiosos. Tinha uma memória impressionante para citar trechos da Bíblia. O conhecimento é uma forma de oração, repetia sempre. Já a irmã Beatriz era pura alegria. Cuidava das crianças do catecismo que a adoravam. Um santo triste é um triste santo, dizia, com aquele riso contagiante. Irmã Antônia, a mais nova, tinha chegado apenas 6 meses antes de mim. Quieta como eu, trabalhávamos juntas na horta em silêncio confortável. E Madre Conceição era nosso pilar. Firme, exigente, mas com um coração enorme. A disciplina sem amor é tirania. Mas o amor sem disciplina é indulgência, ela costumava dizer. Nossa vida era de serviço e oração. Além dos trabalhos internos, ajudávamos a comunidade. O convento era respeitado, visto como um lugar de paz e bondade. Foi nessa vida simples que a sombra começou a se infiltrar. O padre Antônio, nosso guia espiritual por anos, foi transferido. Era um senhor gentil, quase como um avô para nós. Quando soubemos que ele iria embora, ficamos tristes, mas entendíamos. Então, chegou o padre Ramiro. Lembro do primeiro dia que o vi. Estava no altar, com uma presença que dominava o espaço. Sua voz ressoava pelas paredes, forte e clara. Algo nele me causou um arrepio, mas todas pareciam impressionadas positivamente. Na primeira vez que veio ao convento, trouxe presentes: um livro para a irmã Clara, uma imagem para a capela, sementes para a nossa horta. Na primeira confissão, suas perguntas eram diferentes, mais invasivas. Queria saber sobre minha vida antes do convento, sobre meus pensamentos impuros. As visitas dele se tornaram mais frequentes. Ele aparecia com desculpas. Precisava consultar um livro, tinha uma dúvida sobre ervas medicinais, queria verificar se precisávamos de algo. E cada vez que vinha, uma nuvem escura entrava com ele. Comecei a notar padrões. Como ele encontrava maneiras de ficar sozinho com as irmãs mais jovens, como seu olhar se demorava, como usava o toque de maneiras que pareciam acidentais, mas não eram. Um dia, irmã Antônia deixou cair uma ferramenta quando ouvimos a voz dele. Suas mãos tremiam tanto que tive que ajudá-la. "O que ele fez com você?" perguntei. Ela apenas chorou, dizendo que ele ameaçara que ninguém acreditaria nela. Tentei falar com Madre Conceição, mas ela ficou ofendida com minhas insinuações. Vá rezar e peça perdão por esses pensamentos impuros contra um sacerdote. A situação piorou. Ele ficou mais ousado, como se soubesse que não seria denunciado. Vi o sofrimento nos olhos das minhas irmãs, especialmente Antônia, que definhava dia após dia. Tudo piorou quando Madre Conceição adoeceu gravemente. O padre anunciou que viria todos os dias para cuidar do nosso bem-estar espiritual. Foi quando o véu de santidade caiu completamente. Uma noite, encontrei Antônia encolhida no corredor, o hábito desalinhado, uma marca vermelha na bochecha. Ele disse que ninguém vai acreditar em mim. Sussurrou. Disse que sou apenas uma freira sem importância, e ele é um representante de Deus. Naquela noite, entendi que estávamos sozinhas, que ninguém viria nos salvar, que teríamos que encontrar nossa própria saída daquele pesadelo. Os muros que deveriam nos proteger agora nos mantinham presas com nosso tormento. E o homem que deveria ser nosso guia espiritual tinha se revelado o lobo disfarçado de pastor. Algo precisava ser feito. E eu, a quieta, a observadora, teria que ser quem daria o primeiro passo. Você já sentiu aquele medo que congela até a alma? Que faz seu coração bater tão forte que parece que vai quebrar as costelas? Eu senti.
todo santo dia naquele convento, depois que Madre Conceição adoeceu. O padre Ramiro era esperto, sabia como agir para não levantar suspeitas. Na frente de várias pessoas, era todo correto. Mas quando conseguia pegar uma de nós sozinha, aí o demônio dentro dele aparecia. Comecei a perceber que ele criava situações de propósito, mandava recados separados para cada irmã. Irmã Antônia, preciso discutir um assunto importante com você na sacristia. Irmã Teresa, venha à biblioteca depois das orações. Antônia, coitada, era a que mais sofria. Novinha, tinha acabado de fazer os votos definitivos, tímida demais para se defender. Vi várias vezes como ele a encostava contra a parede, como falava perto demais do rosto dela, como suas mãos acidentalmente tocavam partes do corpo que nenhum homem deveria tocar. Uma noite, encontrei Antônia encolhida na despensa, tremendo, ajeitando o hábito. Ele disse que é meu guia espiritual, sussurrou, que tenho que obedecer, que se eu contar para alguém, vou pro inferno. Meu sangue ferveu. Pela primeira vez, senti ódio de verdade. Abracei Antônia e prometi protegê-la. Mas como? Quem acreditaria na palavra de duas freirinhas contra um padre respeitado? Tentei conversar com irmã Clara. Nós temos que fazer alguma coisa, falei. Clara suspirou. O que você sugere? Quem vai acreditar em nós? A palavra de um sacerdote vale mais que a nossa. Mas e a Madre Conceição? Ela precisa saber. A madre está muito doente, e mesmo que pudéssemos, você acha que ela iria contra um padre? Contra a igreja? As coisas pioraram quando irmã Beatriz também se tornou alvo. Sempre tão alegre, começou a ficar quieta, a perder o apetite. Seus olhos agora estavam sempre vermelhos de tanto chorar. Uma tarde, ela finalmente desabou. Entre soluços, contou que o padre Ramiro a chamou para orientação espiritual especial e começou a fazer perguntas sobre sua pureza. Quando tentei sair, disse, ele segurou meu braço com tanta força que ficou roxo. Algo em mim se quebrou. Ver Beatriz, tão forte, reduzida àquele estado, era como se ele estivesse matando o espírito dela. Comecei a ficar mais atenta, a criar estratégias para proteger as irmãs. Tentava garantir que ninguém ficasse sozinha com ele. Inventava tarefas que precisavam ser feitas em pares. Mas ele percebeu o que eu estava fazendo e começou a me isolar. Espalhou entre as irmãs mais velhas que eu estava tendo problemas de obediência. Irmã Margarida começou a me olhar com desconfiança. O padre Ramiro disse que você tem estado rebelde, Teresa. É verdade? Queria gritar a verdade, mas sabia que seria inútil. Ela jamais acreditaria em mim contra ele. Foi quando percebi que palavras não iam adiantar, que precisava de provas. Comecei a observar e anotar tudo. Datas, horários, o que ele dizia, o que fazia. Uma noite, ele foi longe demais. Antônia veio ao meu quarto tremendo tanto que mal conseguia ficar de pé. Seu rosto tinha marcas de dedos, seu hábito estava rasgado no ombro. Ele tentou, sussurrou, no confessionário. Disse que era penitência, que eu precisava me entregar para ele para ser purificada dos meus pecados. A raiva que senti foi como nada que já tinha experimentado. Isso acaba hoje, falei. Na manhã seguinte, usei meu dia de folga para ir à cidade. Fui direto ao escritório do bispo regional. Esperei 3 horas para ser recebida. Quando finalmente entrei, senti minha coragem vacilar. Mas pensei em Antônia, em Beatriz, e encontrei força. Contei tudo. Mostrei minhas anotações, os bilhetes, descrevi os incidentes. Falei sobre como o padre Ramiro usava sua autoridade para nos intimidar. O bispo ouviu em silêncio. Quando terminei, ele suspirou. Irmã Teresa, essas são acusações muito graves. O padre Ramiro é um sacerdote exemplar. Tem certeza? Meu coração afundou. Mesmo ali, com todas as evidências, ainda havia dúvida. Tenho absoluta certeza, respondi firmemente. Temo pelo bem-estar das minhas irmãs enquanto ele continuar tendo acesso ao convento. Vou investigar o assunto, mas peço que mantenha discrição absoluta. Um escândalo desse tipo poderia prejudicar gravemente a imagem da igreja. Saí com um misto de esperança e apreensão.
Tinha feito o que podia dentro do sistema. 2 noites depois, o padre Ramiro apareceu no convento fora do horário. Seu rosto contorcido de raiva. Ficou trancado com irmã Clara por quase 1 hora. Quando saíram, Clara parecia devastada. O padre tinha um sorriso de triunfo. Ao passar por mim, sussurrou: Deus castiga quem mente sobre seus servos. O bispo me contou tudo. Gelei. O bispo tinha revelado tudo, inclusive quem tinha feito a denúncia. Clara veio ao meu quarto. O que você fez, Teresa? Foi ao bispo pelas nossas costas? Tentei explicar, mas ela balançou a cabeça decepcionada. O padre Ramiro disse que você tem problemas psicológicos, que está inventando histórias. O bispo acreditou nele. E agora ele exige que você seja transferida ou expulsa. A realidade me atingiu. Não apenas tinham acreditado nele contra mim, mas agora eu seria punida por tentar proteger minhas irmãs. Não é justo, sussurrei. Ele está machucando vocês. Clara sentou na minha cama, derrotada. A vida nem sempre é justa, Teresa, especialmente para mulheres como nós. Na manhã seguinte fui chamada ao escritório. O padre Ramiro estava lá com uma carta do bispo, ordenando minha transferência imediata para um convento no interior de Mato Grosso, por desobediência e calúnia contra um servo de Deus. Ele leu, saboreando cada palavra. Foi então que percebi. Não havia justiça para nós dentro daquele sistema. E naquele momento, tomei a decisão que mudaria minha vida para sempre. Não iria para Mato Grosso. Ia encontrar outra saída, mesmo que significasse desaparecer. Vamos embora, disse às minhas irmãs, todas nós, juntas. E assim começamos a planejar nossa fuga, nossa libertação, nosso grito silencioso contra um sistema que nos falhou. Fugir. Essa palavra começou a martelar na minha cabeça dia e noite. Nunca pensei que um dia estaria planejando fugir de um convento, do lugar que escolhi como meu lar. Mas ali estávamos nós, 5 freiras assustadas, cochichando no porão entre caixas de batatas e conserva. Irmã Clara, sempre sensata, estava hesitante. Se fugirmos, vamos parecer culpadas. Vão dizer que tínhamos algo a esconder. E temos, respondeu Beatriz com amargura. Temos que esconder nossa vergonha, nossa humilhação, o fato de que a igreja nos abandonou. Irmã Antônia apenas chorava baixinho, abraçada aos próprios joelhos. Irmã Margarida, a mais velha, ficou em silêncio por muito tempo. 60 anos, ela disse finalmente. 60 anos eu servi a Deus dentro destes muros. Pensei que morreria aqui, em paz, mas agora vejo que Deus às vezes pede sacrifícios que não entendemos. Se for preciso sair para proteger minhas irmãs, então que seja feita a vontade dele. Suas palavras selaram nossa decisão. Iríamos fugir, juntas. Mas como? Éramos 5 mulheres sem dinheiro, sem contatos, sem ideia de para onde ir. O muro do convento era alto, com cacos de vidro no topo. O portão era pesado e rangente. E mesmo que conseguíssemos sair, para onde iríamos? Precisávamos de ajuda externa, alguém de confiança. Rezei como nunca antes, não orações decoradas, mas do fundo da alma. Senhor, se estamos fazendo sua vontade, envie-nos um sinal. E ele enviou, da forma mais inesperada. Seu Manuel era o fornecedor que trazia verduras para o convento. Um homem simples, de poucas palavras, mãos calejadas. Vivia sozinho numa pequena chácara nos arredores da cidade. Naquele dia, enquanto eu ajudava a descarregar as caixas, ele me olhou diferente. A senhora não parece bem, irmã Teresa, comentou baixinho. Fiquei surpresa. Manuel raramente falava além do necessário. Estou bem, respondi com um sorriso falso. Só um pouco cansada. Ele continuou me olhando. Perdoe a intromissão. Mas minha falecida Lourdes dizia que eu tinha um dom para perceber quando as pessoas estão em apuros. Se a senhora ou as outras irmãs precisarem de ajuda, podem contar comigo. Meu coração disparou. Seria este o sinal que pedi? Ou uma armadilha? O que faz o senhor pensar que precisamos de ajuda? Perguntei cautelosamente. Ele suspirou. Minha filha mais velha entrou para um convento no norte. Ela também teve problemas, com um padre. Seus olhos ficaram sombrios.
Quando finalmente conseguiu me contar, já era tarde demais. Senti uma conexão imediata com aquele homem que carregava sua própria dor. O senhor está certo, confessei. Nós precisamos de ajuda, muita ajuda. Nos dias seguintes, Manuel se tornou nosso aliado. Trocávamos informações discretamente, com bilhetes escondidos entre as verduras. Um plano começou a tomar forma. Manuel tinha um primo no sul de Santa Catarina, dono de uma pequena pousada. O primo concordou em nos abrigar temporariamente. Manuel usaria suas economias para nos ajudar com a viagem e os primeiros tempos. Não posso ficar parado vendo acontecer com vocês o que aconteceu com minha Rosinha, ele disse, os olhos marejados. O plano era simples, mas arriscado. Fugiríamos numa noite de chuva forte. Manuel estaria esperando com sua caminhonete num trecho deserto da estrada. Teríamos que escalar o muro nos fundos, onde as árvores ofereciam cobertura. Mas antes, precisávamos juntar o essencial. Clara conseguiu nossas certidões de nascimento e documentos pessoais dos arquivos. Beatriz juntou medicamentos. Antônia e eu ficamos com as roupas. Não poderíamos levar nossos hábitos. Seriam fáceis de identificar. Manuel conseguiu roupas civis com sua vizinha. O mais difícil foi decidir o que deixar para trás. O terço que ganhei da minha mãe. O livro de orações de Clara. A pequena imagem de Nossa Senhora de Beatriz. O álbum de fotos da família de Margarida. Precisamos viajar leve, lembrou Clara. Só o essencial. Enquanto o dia marcado se aproximava, o medo crescia. E se fôssemos pegas? E se o padre Ramiro descobrisse? Podemos desistir, disse uma noite. Posso ir sozinha para Mato Grosso como o bispo ordenou. Nem pense nisso, interrompeu Beatriz. Se uma vai, todas vamos. Naquela mesma noite, ouvimos um barulho no porão. Alguém estava descendo as escadas. Congelamos de medo. Mas era Irmã Dolores, uma freira mais velha que sempre apoiara o padre Ramiro. Sei o que estão planejando, ela disse sem rodeios. Meu coração parou. Estávamos perdidas. Mas então, para nossa surpresa, Dolores tirou dinheiro do bolso. Tomem, é tudo que economizei fazendo trabalhos de costura. Vai ajudar vocês no começo. Fiquei sem palavras, olhando para o dinheiro e depois para ela. Mas, por quê? Consegui perguntar. Sempre fingi acreditar nele porque tinha medo, porque sou velha demais para recomeçar, porque sou covarde. Ela suspirou. Mas vocês não. Vocês são jovens, são corajosas. Merecem uma chance de escapar deste inferno. Naquele momento, entendi que não éramos as únicas vítimas, que talvez houvesse outras, antes de nós. Abracei Irmã Dolores. Venha conosco. Ainda não é tarde. Ela secou as lágrimas. Para mim, é tarde demais. Mas rezarei por vocês todos os dias. Na noite anterior à fuga, não consegui dormir. Pensei na minha família, na minha vocação, em Deus. Será que estava fazendo a coisa certa? Se estamos fazendo sua vontade, Senhor, rezei. Por favor, nos proteja. Na manhã seguinte, Manuel deixou um bilhete entre as alfaces. Esta noite, meia-noite, choverá. O resto do dia foi um borrão de nervosismo contido. Fizemos nossas tarefas como sempre, tentando não levantar suspeitas. À meia-noite, quando o sino do convento bateu 12 vezes, ecoando acima do barulho da chuva, tiramos os hábitos e os deixamos dobrados no porão. Olhei para minhas irmãs, quase irreconhecíveis em suas roupas comuns. Não éramos mais freiras fugindo. Éramos mulheres lutando por nossa liberdade, nossa dignidade, nossa vida. Saímos pela despensa, a chuva nos encharcando em segundos. Beatriz jogou a corda de lençóis por cima do muro. Eu subi primeiro, depois ela, então Antônia, Clara e, por último, com imensa dificuldade, Irmã Margarida. Por um momento terrível, achei que ela não conseguiria. Mas então ela chegou ao topo, seus olhos brilhando com uma vitória que não tinha nada a ver com aquele muro, mas com todas as barreiras que tinha superado em sua vida. E então corremos, 5 ex-freiras na chuva, carregando apenas algumas trouxas e nossa esperança. Manuel estava lá, sua velha caminhonete escondida numa curva. 3 foram na cabine, Beatriz e eu na carroceria, debaixo da lona. E assim estávamos em movimento, deixando para trás o convento, a cidade, nossa vida anterior.
O que não sabíamos, então, era o quão longo seria o caminho pela frente. Que nosso desaparecimento causaria um escândalo, que seríamos procuradas, que nossos nomes seriam manchados. Não sabíamos que passaríamos 28 anos escondidas, vivendo vidas que não eram nossas, carregando um segredo pesado demais. Mas naquela noite, encolhida na carroceria de uma caminhonete velha, eu me senti mais próxima de Deus do que jamais tinha me sentido dentro daqueles muros santos. Aquela noite de 17 de setembro de 1979 ficou marcada na minha alma. A chuva caía forte, transformando a terra em barro escorregadio. Os trovões abafavam nossos passos apressados e o bater descompassado dos nossos corações. Estávamos apavoradas. Em poucas horas, tínhamos deixado de ser freiras dedicadas para nos tornarmos fugitivas. Tínhamos abandonado nossa identidade, nosso propósito, nossa vida inteira. A caminhonete sacolejava na estrada de terra. Eu e Beatriz nos chocávamos uma contra a outra debaixo da lona molhada. Não falávamos, apenas um soluço ocasional quebrava o silêncio. Depois do que pareceu uma eternidade, a caminhonete reduziu a velocidade. Senti meu coração disparar. Estaríamos sendo parados? Alguém nos denunciou? Mas então ouvi a voz de seu Manuel. Chegamos, irmãs. Podem sair. Levantei a lona e vi que estávamos num galpão. Paredes de madeira, ferramentas penduradas, sacos de ração empilhados. O cheiro de feno e animais preenchia o ar. Onde estamos? Perguntei, ajudando Beatriz a descer. É um velho celeiro na propriedade do meu cunhado, explicou seu Manuel. Fica a uns 30 quilômetros de Rio Manso. Ninguém vem aqui há anos. Vocês podem ficar por alguns dias. O lugar era rústico, mas limpo. Num canto, havia colchões empilhados com cobertores. Uma mesa improvisada tinha algumas latas de comida, garrafas de água e uma lamparina. Seu Manuel, comecei, emocionada demais para continuar. Ele apenas balançou a cabeça. Descansem agora. Amanhã volto com mais comida e notícias. Depois que ele saiu, nos olhamos, 5 mulheres encharcadas, tremendo de frio e medo, num celeiro desconhecido. Irmã Margarida foi a primeira a quebrar o silêncio. Vamos dar graças a Deus, por termos escapado, por termos encontrado um amigo em seu Manuel, por estarmos juntas. Nos reunimos em círculo, de mãos dadas, como tantas vezes no convento. Mas desta vez não havia capela ornamentada, nem altar. Apenas nós, nossas orações sinceras e um Deus que parecia ter ouvido nossos apelos. Depois de rezarmos, começamos a organizar o espaço. Clara distribuiu os colchões e cobertores. Beatriz verificou se todas estavam bem, especialmente Margarida, que parecia exausta. Antônia e eu arrumamos a comida e acendemos a lamparina. Enquanto comíamos um pouco de pão e queijo, o silêncio voltou a cair sobre nós. Cada uma perdida em seus próprios pensamentos. O que vamos fazer agora? Perguntou Antônia finalmente, sua voz quase um sussurro. Vamos para a pousada do primo de seu Manuel, em Santa Catarina, respondeu Clara. Lá decidiremos o próximo passo. E depois, não podemos ficar fugindo para sempre. Um dia de cada vez, Antônia, disse suavemente. Primeiro, precisamos nos afastar o suficiente para estarmos seguras. Naquela primeira noite, dormi muito pouco. Cada barulho me fazia sentar assustada, certa de que tínhamos sido descobertas. Pela manhã, acordei com o cheiro de café. Irmã Margarida, sempre a primeira a levantar, tinha acendido um pequeno fogareiro e preparava café ralo. Bom dia, Teresa. Ela sorriu, me oferecendo uma caneca fumegante. Dormi como não dormia em anos, sem medo. Aquela simples frase me atingiu como um raio. Era verdade. Apesar dos perigos, pela primeira vez em muito tempo, tínhamos dormido sem o medo constante do que o padre Ramiro poderia fazer. Uma a uma, as outras foram acordando. Dividimos o café e o resto do pão, esperando pelo retorno de seu Manuel. Ele voltou por volta do meio-dia, trazendo mais comida, roupas secas e notícias. O convento está em polvorosa, contou. Descobriram a fuga logo cedo. O padre Ramiro está furioso, dizendo que vocês fugiram por problemas de conduta e rebeldia espiritual. Já estão procurando? Perguntou Clara. Sim. A polícia foi informada.
Estão verificando as estradas, as rodoviárias, mas ninguém vai pensar em procurar vocês aqui. Foi então que ele nos contou mais sobre o plano. Seu primo Joaquim viria nos buscar no dia seguinte com um caminhão maior. Nos levaria até sua pousada em Santa Catarina, onde poderíamos ficar por algumas semanas. Vocês precisam de novos nomes, disse seu Manuel. Novas histórias. Não podem dizer que eram freiras. Clara pegou um pedaço de papel e começou a anotar. Precisamos combinar uma história. Quem somos, de onde viemos, por que estamos juntas. Nas horas seguintes, criamos nossas novas identidades. Decidimos que seríamos irmãs e primas, uma família que perdeu tudo numa enchente e estava recomeçando. Eu deixei de ser Irmã Teresa e me tornei Luísa Mendes, 24 anos, professora primária. Antônia virou Cecília, minha irmã mais nova. Clara e Beatriz se tornaram nossas primas, Lúcia e Rosa. E irmã Margarida, nossa tia Amélia, que tinha nos criado após a morte dos nossos pais. Era estranho ensaiar essas novas identidades, repetir os novos nomes, a nova história, até que se tornassem quase reais. Seu Manuel trouxe também roupas civis. Para mim, que não usava nada além do hábito há quase 10 anos, vestir aquelas roupas foi surreal. Me olhei num pequeno espelho quebrado e quase não me reconheci. O hábito não era apenas uma vestimenta, era parte da minha identidade. Você parece mais jovem, comentou Beatriz. Quase bonita. Engoli o nó na garganta. Nunca tinha me importado com aparência. No convento, a vaidade era desencorajada, mas agora, olhando para aquela mulher no espelho, percebi que estava entrando num mundo com regras diferentes. Na segunda noite, a ansiedade sobre o futuro tomou conta. Não éramos mais apenas fugitivas. Estávamos prestes a nos tornar pessoas completamente diferentes. Acordei antes do amanhecer, sobressaltada por um pesadelo onde o padre Ramiro nos encontrava. Saí do celeiro e me sentei na soleira da porta. O céu começava a clarear, uma linha fina de luz no horizonte prometendo um novo dia. Foi então que o peso total do que tínhamos feito caiu sobre mim. Tínhamos abandonado uma vida inteira de devoção. Tínhamos quebrado votos sagrados. As lágrimas começaram a escorrer. Não eram lágrimas de arrependimento, mas de luto por tudo que perdemos. Teresa, ouvi a voz de Antônia atrás de mim. Está tudo bem? Está sim, respondi forçando um sorriso. Só pensando no futuro. Ela sentou-se ao meu lado. Tenho medo, confessou. Eu também, admiti. Mas temos uma a outra, e temos Deus. Ele ainda nos ouve, mesmo depois do que fizemos? Deus não está nas paredes de um convento, Antônia, nem nos hábitos que vestíamos. Deus está aqui, apontei para seu coração. E aqui, apontei para o meu. E Ele entende o que passamos. Logo ouvimos um motor se aproximando. Nos levantamos alarmadas, mas reconhecemos a caminhonete de seu Manuel e, ao lado, um caminhão maior. Esse é meu primo Joaquim, apresentou seu Manuel. Ele vai levar vocês para Santa Catarina hoje mesmo. O caminhão é de entrega de móveis, explicou Joaquim. Vocês vão na parte de trás, escondidas. Ninguém vai parar um caminhão de entrega. Estamos prontas? Perguntei, sabendo que não era apenas uma questão de bagagem física, mas de preparação emocional. Cada uma assentiu a seu modo. Clara, decidida. Beatriz, determinada. Antônia, assustada mas corajosa. Margarida, serena na sua fé. Entramos no caminhão, nos acomodando entre caixas e móveis. Seu Manuel nos abraçou antes de fecharmos as portas. Que Deus as proteja, ele disse, lágrimas nos olhos. Vocês são as mulheres mais corajosas que já conheci. As portas se fecharam, mergulhando-nos na penumbra. O motor roncou e começamos a nos mover. Ali, segurando a mão de Antônia e de Clara, senti uma estranha mistura de terror e alívio. Terror pelo desconhecido. Alívio por estarmos finalmente livres. Ficamos na pousada de seu Joaquim por quase 3 meses. Era um lugar tranquilo, afastado, perfeito para quem queria passar despercebido. As poucas pessoas que apareciam por lá eram turistas que ficavam 1 ou 2 dias e iam embora. Dona Helena, esposa de Joaquim, nos tratava com respeito silencioso. Nunca perguntou detalhes.
Certa tarde, enquanto eu a ajudava a me estender lençóis, ela segurou minha mão e disse: "Sei que estão fugindo de algo ruim. Não preciso saber o quê. Só quero que saibam que estão seguras aqui." Aquelas palavras me trouxeram lágrimas aos olhos. Era como se alguém realmente entendesse nosso sofrimento sem precisarmos explicar. Mas sabíamos que não podíamos ficar ali para sempre. A pousada era pequena e não podíamos continuar vivendo da caridade alheia. Além disso, nosso desaparecimento foi notícia. Não manchete de jornal grande, mas notícia nos jornais locais do Paraná, nas rádios da região. "Freiras desaparecidas em Rio Manso, suspeita de sequestro", dizia uma. "Padre de Rio Manso revela: freiras fugitivas tinham comportamento inadequado", anunciava outra. Lia essas notícias escondida, meu coração apertado. O padre Ramiro estava nos desacreditando, pintando-nos como rebeldes, problemáticas, indignas. Foi numa dessas notícias que soubemos que a Madre Conceição tinha falecido. Não pela pneumonia, que estava melhorando, mas por um ataque cardíaco depois de saber da nossa fuga. Nos sentimos culpadas pela morte dela, mesmo sabendo que a verdadeira culpa era do homem que nos forçou a fugir. "Não podemos voltar", disse Clara. "Agora vão dizer que matamos a madre com nosso comportamento." Com a ajuda de Joaquim e Helena, conseguimos documentos novos. Não pergunte como. Há coisas que é melhor não saber. De repente não éramos mais as irmãs Teresa, Clara, Beatriz, Antônia e Margarida. Éramos Luísa, Lúcia, Rosa, Cecília e Amélia. Uma família comum, com uma história comum. Joaquim tinha um amigo em Florianópolis que precisava de funcionárias para sua pequena fábrica de confecções. O trabalho era simples, costurar uniformes, mas pagava o suficiente para sobrevivermos. E o mais importante, o amigo não faria perguntas. Assim, depois de 3 meses na pousada, nos mudamos para Florianópolis. Alugamos uma casa simples nos arredores, longe do centro, longe de olhares curiosos. A adaptação foi difícil. Nenhuma de nós tinha experiência com a vida secular moderna. Coisas simples como usar um telefone público, andar de ônibus, ir ao supermercado, tudo parecia complicado. Lembro da primeira vez que precisamos ir ao banco abrir uma conta. Fiquei tão nervosa que quase desmaiei na fila. Clara era a mais corajosa, sempre enfrentando o desconhecido primeiro. Beatriz tinha um talento natural para se adaptar. Antônia, tão jovem, aprendia rápido, e Margarida lutava bravamente apesar da idade. O trabalho na fábrica era cansativo, mas reconfortante. Havia algo nos movimentos da costura que acalmava a mente. E pela primeira vez, sentíamos que estávamos contribuindo para nosso próprio sustento. Aos poucos, estabelecemos uma nova rotina, e embora tivéssemos fugido fisicamente da igreja, nossa fé permanecia. Todas as noites, nos reuníamos para rezar. Não as orações formais, mas conversas sinceras com Deus. O tempo foi passando, meses viraram anos. Florianópolis começou a parecer familiar. A fábrica cresceu, e com ela, nossos salários. Conseguimos nos mudar para uma casa maior. Fizemos alguns amigos, sempre mantendo certa distância, sempre escondendo partes cruciais da nossa história. O dono da fábrica, seu Antônio, promoveu Clara a supervisora da produção depois de 3 anos. O salário melhor ajudou bastante, especialmente porque Margarida estava ficando mais frágil. Foi por volta dessa época, 1983, que tivemos nossa primeira grande perda. Irmã Margarida, Amélia, teve um derrame enquanto trabalhava na cozinha. Quando a encontramos, já era tarde demais. Seu funeral foi uma das experiências mais dolorosas da minha vida. Não podíamos enterrá-la como irmã Margarida, com as honras que merecia. Tivemos que enterrá-la como Amélia Mendes, uma idosa comum. Depois da morte dela, decidimos nos mudar novamente. Seu Antônio estava abrindo uma filial em Porto Alegre e ofereceu a Clara a gerência. Aceitamos imediatamente. Porto Alegre era uma cidade grande, agitada, mais fácil de se perder na multidão, mas também mais exposta a notícias, possibilidades de sermos reconhecida. Nossa vida lá foi tranquila por quase 10 anos. Eu tinha até começado a acreditar que talvez pudéssemos deixar o passado para trás. Mas então,
Em 1994, vi o rosto do padre Ramiro no jornal. Padre de Rio Manso celebra 30 anos de serviço à comunidade, dizia o título. E lá estava ele, um pouco mais velho, mas com o mesmo sorriso falso. A matéria o elogiava como um pilar da comunidade. Falava de sua dedicação incansável. Corri para o banheiro e vomitei. Ele não apenas tinha escapado de qualquer consequência, como tinha prosperado. Era celebrado enquanto nós vivíamos escondidas. A descoberta nos abalou profundamente. Pela primeira vez, começamos a questionar se tínhamos feito a escolha certa ao fugir. Se nosso silêncio não tinha permitido que ele continuasse abusando de outras mulheres. Foi a partir daquele momento que Clara começou a ficar mais introspectiva. Quando perguntei o que estava acontecendo, ela apenas disse: "Estou pensando no futuro, Teresa. No que vamos fazer quando formos velhas demais para trabalhar." Em 1997, Clara adoeceu. No começo, achamos que era apenas um resfriado, mas ela piorou rapidamente. O médico diagnosticou pneumonia e ela foi internada. Na terceira semana, ela me contou a verdade. "Não é só pneumonia, Teresa. É câncer. Estágio avançado." Fiquei devastada. Clara era nossa força, nossa rocha. "Teresa, prometi para Margarida em seu leito de morte, e agora prometo para você. Um dia, a verdade sobre o que aconteceu em Rio Manso precisa vir à tona. Não podemos deixar que aquele monstro continue vivendo como um santo." "Mas como? Quem acreditaria em nós agora, depois de tanto tempo?" "Não agora," ela sussurrou. "Ainda não é a hora. Mas um dia, Teresa. Um dia, quando for seguro. Prometa." "Prometo," disse, sem ter ideia de como cumpriria tal promessa. Clara faleceu 2 semanas depois. Enterramos Clara, Lúcia, em um pequeno cemitério nos arredores de Porto Alegre. Novamente um funeral simples, discreto, sem as honras que merecia. Os anos seguintes foram de adaptação, de luto, de reconstrução. Antônia, Cecília, se casou com seu namorado da fábrica. Eles se mudaram para uma casa própria não muito longe da nossa. Beatriz e eu continuamos morando juntas, 2 irmãs solteiras, dedicadas ao trabalho. Às vezes visitávamos igrejas em cidades distantes, apenas para sentir aquela paz familiar. Em uma dessas visitas, Beatriz confessou: "Às vezes me pergunto se Deus nos perdoou por quebrar nossos votos. Você acha que precisamos de perdão? Por fugir de um abusador? Não por isso. Mas por abandonar nossa vocação, por nunca termos tentado voltar em outro convento, longe daquele monstro." Entendi que Beatriz ainda sentia falta da vida religiosa, da estrutura, do propósito, da comunidade. 2 meses depois, ela foi diagnosticada com um problema cardíaco. Em 2003, ela também nos deixou, partindo silenciosamente durante o sono. E então só restamos eu e Antônia, Luísa e Cecília. Cecília tinha 2 filhos, uma casa própria, uma vida como Cecília Rodrigues, não como a ex-freira Antônia. Por alguns anos, continuei morando sozinha e trabalhando na fábrica. Mas em 2005, quando a filial foi vendida, decidi que era hora de mudar. Mudei-me para uma cidadezinha no interior de Santa Catarina. Comprei uma pequena casa e abri uma loja de costura. Cecília e sua família vinham me visitar algumas vezes por ano. À medida que envelhecia, a promessa feita a Clara pesava mais em minha consciência. A verdade sobre Rio Manso não podia morrer comigo. Mas como cumprir essa promessa sem colocar em risco a vida de Cecília? Como expor a verdade depois de tanto tempo, sem provas além da minha palavra? A resposta começou a tomar forma lentamente, conforme eu coletava notícias, seguia pistas, reunia coragem. E em 2007, senti que finalmente estava pronta para dar o passo que mudaria tudo novamente. O passo que nos traria de volta do silêncio, que daria voz à nossa história por tanto tempo calada. O medo tem muitas faces. Tem dias que ele vem como um aperto no peito que não deixa você respirar. Outros dias é um frio na barriga que não passa. E tem aqueles em que ele é só uma sombra no canto do olho, algo que você mal percebe, mas que nunca vai embora completamente. Durante esses 28 anos escondida, conheci todas as faces do medo. Mesmo nos momentos mais tranquilos, ele estava lá,
lembrando que tudo poderia desmoronar. Cada padre na rua fazia meu coração disparar. Será que conhecia o padre Ramiro? Cada menção a Rio Manso me congelava. Será que tinham nos descoberto? Nunca podíamos ser completamente honestas. Sempre alertas, lembrando qual versão da nossa história contamos para quem. Era como viver num palco o tempo todo, representando sem nunca relaxar. Pior que o medo de ser descoberta era o medo do que o padre Ramiro faria se nos encontrasse. Ele não era homem de deixar para lá. Era vingativo, cruel. E tinha o poder da igreja ao seu lado. Antônia, Cecília agora, era quem mais sofria. Era a mais jovem, a mais abusada, a que carregava as cicatrizes mais profundas. Por muitos anos, tinha pesadelos quase todas as noites. Acordava gritando, suando frio, tremendo. Ele me achou, dizia entre soluços. Ele está aqui. Ele veio me buscar. Nessas noites, eu a abraçava até que se acalmasse, cantando baixinho as mesmas canções do convento. Era a única coisa que a acalmava. Os pesadelos foram diminuindo, especialmente depois que ela se casou, teve filhos, mas nunca desapareceram completamente. O trauma estava gravado profundo demais. Clara lidava melhor com o medo. Sempre prática, sempre focada no presente. De que adianta nos preocuparmos com o que pode acontecer, dizia. Vamos viver um dia de cada vez, mas mesmo ela tinha seus momentos de fraqueza. Uma noite, a encontrei chorando sozinha na varanda. Estou tão cansada, Teresa, confessou. Tão cansada de fingir, de mentir, de nunca poder ser quem realmente sou. Entendi perfeitamente. Tinha dias em que eu mal me reconhecia. Quem era essa Luísa Mendes no espelho? O que tinha acontecido com a irmã Teresa? Mas o medo não era a única coisa que nos acompanhava. Havia também a culpa. Culpa por termos fugido em vez de lutar. Culpa por termos deixado outras mulheres vulneráveis. Culpa por termos quebrado nossos votos. E havia a raiva. Uma raiva que queimava por dentro. Raiva do padre Ramiro por ter destruído nossas vidas. Raiva da igreja, que deveria ter nos protegido. Raiva de um mundo que permite que homens como ele prosperem enquanto suas vítimas vivem nas sombras. Ao longo dos anos, tentei acompanhar o que acontecia em Rio Manso, sem levantar suspeitas. O que descobri me deixava cada vez mais indignada. O padre Ramiro não apenas continuou como pároco, como foi promovido, recebeu honrarias, expandiu sua influência. Em 1985, foi nomeado Monsenhor. Em 1992, inaugurou uma nova ala da Igreja Matriz. Em 2000, recebeu o título de cidadão honorário. E o pior, em 2004, foi indicado para dirigir um pequeno seminário, onde jovens rapazes se preparavam para ser padres. Enquanto isso, o que diziam sobre nós? Nas raras menções ao caso das freiras desaparecidas, éramos retratadas como rebeldes, ingatas, desequilibradas. Alguns sugeriam que tínhamos fugido com homens. Outros insinuavam que tínhamos roubado dinheiro do convento. Ninguém, absolutamente ninguém, sugeriu a verdade. Que tínhamos fugido para escapar de um predador. E o convento, depois da morte de Madre Conceição, foi assumido por uma nova superiora. O número de freiras diminuiu gradualmente. Em 2002, foi oficialmente fechado, e o prédio foi doado para a prefeitura, transformado num centro cultural. Saber disso partiu meu coração. Aquele lugar tinha sido meu lar, meu refúgio, antes do padre Ramiro chegar. Por essa época, comecei a ter sonhos recorrentes com a Madre Conceição. No sonho, ela estava no jardim, ao lado da estátua de Nossa Senhora. Por que vocês não me contaram? Perguntava, a voz quebrada. Por que não confiaram em mim? Acordava chorando. Se tivéssemos confiado nela desde o começo, se tivéssemos sido mais insistentes, talvez tudo tivesse sido diferente. Talvez ela não tivesse morrido daquele jeito, achando que suas freiras a tinham abandonado. Depois da morte de Beatriz, em 2003, esses pensamentos ficaram mais frequentes. Estava cansada de carregar sozinha o peso daquele segredo. Cansada de ver o padre Ramiro prosperando enquanto minhas irmãs morriam uma a uma, longe de casa. Uma noite, depois de sonhar com a madre, peguei o caderno que Clara tinha me deixado.
Tinha guardado por anos, sem coragem de abri-lo. Mas agora, finalmente removi o cadeado e virei as páginas amareladas. O que encontrei me deixou sem fôlego. Clara tinha documentado tudo. Datas, horários, incidentes de abuso, nomes de outras freiras, antes de nós, que tinham sofrido nas mãos do padre Ramiro. Trechos de conversas revelando que autoridades da igreja sabiam, mas escolheram olhar para o outro lado. Nas últimas páginas, Clara tinha escrito uma espécie de testamento. Teresa, minha querida irmã. Se você está lendo isso, não estou mais aí. Documentei tudo não por vingança, mas por justiça, não apenas para nós, mas para todas as mulheres que vieram antes e para as que podem ter vindo depois. O silêncio protege os opressores, nunca os oprimidos. Sei que você está assustada. Sei que acha que ninguém acreditará em nós depois de tanto tempo. Mas a verdade tem um poder próprio. Não estou pedindo que se exponha ao perigo. Espere um momento seguro. Espere até que ele esteja velho demais para machucar alguém. Espere até que haja outras vozes se levantando, como sei que um dia haverá. E quando esse momento chegar, use estas páginas. Use nossa história. Use sua voz, que sempre foi mais forte do que imagina. Não deixe que morramos em vão, Teresa. Não deixe que nossa fuga tenha sido por nada. Com todo o meu amor, Clara. Fechei o caderno com as mãos tremendo. Clara sempre soube que este dia chegaria. Sempre soube que eu seria a última, a que teria que revelar nossa história. Depois daquela noite, comecei a me preparar. Conversava com Cecília nas raras vezes em que nos víamos, tentando entender se ela estaria pronta para enfrentar o passado. Não quero que meus filhos saibam, ela disse firmemente. Não quero que carreguem essa história, não quero que me olhem diferente. Respeitei sua decisão. Ela tinha sofrido mais que todas. Tinha direito à sua paz. Então farei sozinha, decidi, quando for a hora certa. E continuei esperando, observando. Em 2006, li que o padre, agora Monsenhor, Ramiro, tinha sofrido um derrame. Não foi grave, mas pela primeira vez percebi que ele não era invencível. E então, em janeiro de 2007, vi uma notícia que fez meu coração parar. Um novo padre tinha sido designado para auxiliar o Monsenhor Ramiro em Rio Manso, dado seu estado de saúde fragilizado. O nome era João Bosco. Pesquisei freneticamente sobre ele. Era jovem, na casa dos 30 anos. Tinha sido ordenado recentemente, depois de uma carreira como professor universitário. Era conhecido por seu trabalho com jovens em situação de risco e por suas posições progressistas. Mais importante, em uma entrevista, quando perguntado sobre o que o tinha levado ao sacerdócio, mencionou que sua irmã tinha sido freira e que seu exemplo de fé tinha sido uma inspiração, mesmo após sua morte prematura. Sua irmã, uma freira, falecida jovem. Não havia nomes, não havia detalhes. Poderia ser coincidência. Mas algo dentro de mim dizia que não era. Precisava descobrir mais sobre esse padre João Bosco. Precisava saber se ele poderia ser um aliado, alguém que acreditaria na nossa história. Foi aí que tomei a decisão mais difícil desde aquela noite chuvosa em que pulamos o muro do convento. Decidi voltar a Rio Manso. Decidi enfrentar o passado que tinha fugido por quase 3 décadas. Meu nome verdadeiro não é Luísa Mendes. Comecei, assim que o padre João Bosco fechou a porta do escritório. Meu nome é Teresa, irmã Teresa do convento de Santa Maria da Paz. Ele franziu a testa confuso, e então seus olhos se arregalaram. A freira desaparecida? De 1979? Assenti, meu coração disparado. Não havia volta. Mas isso é incrível, ele exclamou, indicando uma cadeira. Todos achavam que você e as outras estavam mortas. É uma das grandes histórias misteriosas dessa cidade. Não morri, respondi. Fugi. Todas nós fugimos. E agora voltei para contar a verdade sobre por que fugimos. Estou ouvindo, disse ele atento. Respirei fundo e comecei a contar. Falei sobre os primeiros anos felizes no convento, sobre a chegada do padre Ramiro, sobre como ele transformou nosso refúgio em um lugar de medo e abuso. Contei sobre suas investidas contra Antônia, contra Beatriz, contra todas nós.
sobre como tentei denunciá-lo ao bispo e fui desacreditada, sobre a fuga desesperada na noite de chuva. Enquanto falava, observava suas reações. No começo, ele parecia cético, mas à medida que os detalhes se acumulavam, que as datas coincidiam com fatos que ele conhecia, seu rosto foi mudando. Vi choque, depois raiva, depois tristeza. Tenho provas, disse, tirando da bolsa o caderno de Clara. Minha irmã Clara, documentou tudo: datas, horários, incidentes específicos, nomes de outras vítimas antes de nós. Conversas que sugerem que autoridades da igreja sabiam. Ele pegou o caderno com mãos trêmulas, folheando as páginas amareladas. Seu rosto empalideceu. Meu Deus, murmurou. Meu Deus. Ficamos em silêncio, o peso da revelação entre nós. Finalmente ele fechou o caderno e me olhou, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Padre, perguntei hesitante, preocupada que talvez tivesse cometido um erro. E se ele fosse leal ao Monsenhor Ramiro? Não consigo expressar quanto sinto por tudo que você e suas irmãs passaram, ele disse, sua voz rouca. E quanto me envergonha saber que a igreja, que deveria ter protegido vocês, falhou tão profundamente. Uma onda de alívio me inundou. Ele acreditava em mim. Depois de tantos anos tendo minha história negada, desacreditada, distorcida, finalmente alguém da igreja acreditava em mim. Obrigada. Consegui dizer, minha própria voz embargada. Mas por que agora? Ele perguntou, inclinando-se. Por que voltar depois de tanto tempo? Contei-lhe sobre a morte de minhas irmãs ao longo dos anos, sobre a promessa que tinha feito a Clara, sobre como tinha acompanhado a carreira ascendente do padre Ramiro. E quando vi seu nome no jornal, concluí, senti que talvez fosse um sinal, que talvez você fosse diferente, que pudesse me ajudar a finalmente contar nossa história. Como posso ajudar? Perguntou ele. Expliquei que queria justiça, não apenas para mim e minhas irmãs, mas para qualquer outra pessoa que o padre Ramiro pudesse ter machucado ao longo dos anos. Que queria que a verdade fosse conhecida, que nossos nomes fossem limpos. Mas tenho medo, confessei. Ele ainda tem poder aqui. Ainda tem pessoas que o defendem, e eu estou sozinha agora. Não, disse o padre João Bosco com firmeza. Não está mais sozinha. Vou ajudá-la a contar sua história. Vou ficar ao seu lado. Nos dias seguintes, trabalhamos juntos em sigilo absoluto. O padre João Bosco estava determinado a fazer tudo da maneira correta, a garantir que desta vez a igreja não pudesse encobrir o caso. Ele entrou em contato com um amigo na diocese, um bispo mais jovem conhecido por enfrentar questões de abuso dentro da igreja. Juntos, documentaram meu testemunho, examinaram o caderno de Clara, buscaram registros antigos. O Monsenhor Ramiro, felizmente, estava afastado temporariamente, tendo ido à capital para um tratamento médico. Isso nos deu o tempo e o espaço que precisávamos. Em um desses dias, enquanto revisávamos velhos registros no arquivo da paróquia, descobri algo chocante. Uma carta datada de 1977, 2 anos antes da nossa fuga, de uma antiga superiora para o bispo da época. A carta falava sobre preocupações com o comportamento do padre Ramiro com as jovens freiras. Pedia, em termos velados, que ele fosse transferido para uma posição que não envolvesse contato direto com mulheres religiosas. O bispo tinha respondido à margem. Questão resolvida internamente. E então, arquivado a carta, sem tomar qualquer ação real. Eles sabiam, sussurrei, segurando o papel com mãos trêmulas. Eles sabiam antes mesmo de nós, e não fizeram nada. A igreja cometeu muitos erros, disse o padre João Bosco, colocando uma mão no meu braço. Erros graves, imperdoáveis. Mas hoje estamos tentando fazer melhor. Uma semana depois, ele me levou para um encontro com o bispo auxiliar Mateus, seu amigo confiável. Era um homem de meia idade, com olhos bondosos e expressão séria. Ouviu minha história inteira sem interromper. Quando terminei, ele fez algo que me deixou atônita. Levantou-se, veio até mim e se ajoelhou. Irmã Teresa, ele disse, a voz embargada. Em nome da igreja que falhou com você e suas irmãs, peço seu perdão. Não temos desculpas, apenas vergonha e arrependimento.
Fiquei sem palavras, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Depois de 28 anos fugindo, escondendo, temendo, finalmente alguém com autoridade na igreja reconhecia nosso sofrimento. "O que acontece agora?" perguntei quando recuperei a voz. O bispo explicou que, com as evidências reunidas, teriam que abrir uma investigação oficial sobre o Monsenhor Ramiro, que eu teria que depor formalmente, que seria difícil, que haveria pessoas que não acreditariam em mim. "Mas estaremos ao seu lado", ele garantiu. "Não cometeremos os mesmos erros do passado." Foi então que o padre João Bosco perguntou sobre Antônia. "Antônia está viva", confessei após hesitar. "Mas construiu uma nova vida, com um novo nome. Tem família, filhos. Não quer ser envolvida nisso." Ambos assentiram. "Respeitaremos sua escolha", assegurou o bispo. "Seu nome não será mencionado sem sua permissão." Na manhã seguinte, aconteceu o encontro que eu temia há décadas. O Monsenhor Ramiro tinha retornado e queria falar urgentemente com o padre João Bosco. Alguém tinha visto o padre jovem vasculhando os arquivos antigos. Estávamos no escritório, eu, o padre João Bosco e o bispo Mateus, quando o Monsenhor Ramiro entrou sem bater. Ele parou, olhando confuso para o bispo, que não esperava. E então seus olhos pousaram em mim. Por um momento, não houve reconhecimento. Afinal, eu era uma mulher de meia idade agora, com cabelos grisalhos e rugas. Mas então, quando terminei de falar naquela noite no centro comunitário, o silêncio era tão profundo que dava para ouvir até a respiração das pessoas. Contei tudo, sem rodeios. Os abusos do padre Ramiro, nossa tentativa frustrada de buscar ajuda, a fuga desesperada, os 28 anos escondidas com nomes falsos. Falei das minhas irmãs que já tinham partido, Margarida, Clara e Beatriz, que morreram carregando o segredo, que foram enterradas com nomes que não eram os deles. Falei da promessa que fiz a Clara de que um dia a verdade seria conhecida. Não mencionei Antônia. Para todos, eram apenas 4 freiras na minha história, não 5. Era uma pequena mentira dentro de uma grande verdade, e sei que Deus entenderia. Quando terminei, olhei para aquele mar de rostos. Alguns choravam abertamente, outros pareciam em choque. Uns poucos, principalmente os mais velhos, que conheciam o Monsenhor há décadas, mostravam incredulidade, até raiva. Foi Dona Teresa Moreira, a professora aposentada que todos respeitavam, quem quebrou o silêncio. Levantou-se lentamente e disse em voz alta: "Eu acredito em você, irmã Teresa. E sinto muito que ninguém tenha acreditado antes." Outras vozes começaram a se juntar. Um homem de meia idade contou que sua irmã tinha sido noviça no convento antes de nós, e saiu de repente, sem explicação. Nunca mais foi a mesma. Nunca mais entrou numa igreja. Uma senhora idosa confessou que tinha ouvido rumores sobre o comportamento do padre Ramiro anos atrás, mas os ignorou porque não era possível, ele era um homem de Deus. Agora, entre lágrimas, percebia seu erro. Aos poucos, mais pessoas compartilharam suas observações. Pequenos eventos que juntos formavam um padrão inegável. O padre Ramiro não era o santo que fingiu ser. Claro, nem todos foram convencidos. Algumas pessoas saíram irritadas, murmurando que era tudo mentira, que eu era apenas uma mulher perturbada querendo atenção. Outros ficaram em silêncio. E isso era compreensível. O Monsenhor Ramiro tinha sido figura central na vida de Rio Manso por quase 30 anos. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou como fogo em palha seca. Jornais locais cobriram a história, primeiro com cautela, depois com mais detalhes, à medida que mais provas surgiam. Uma repórter da capital veio me entrevistar, e sua matéria foi reproduzida em vários outros veículos. O Monsenhor Ramiro entrou com um processo por difamação. Negou tudo, me chamou de mentirosa, disse que era uma conspiração para manchar sua reputação. Seus advogados argumentaram que era conveniente eu aparecer com essas acusações quando muitas testemunhas já estavam mortas. Mas ele não contava com a quantidade de evidências que tínhamos. O caderno de Clara, a carta de Irmã Dolores, os registros antigos e, o mais importante, o crescente número de outras vítimas que começaram a falar, inspiradas pela minha coragem ou loucura, como alguns chamavam. Ex-freiras,
mulheres da comunidade que tinham sido assediadas durante a confissão, até mesmo ex-seminaristas que falaram de castigos estranhos e humilhações. O caso foi ficando cada vez mais forte, cada vez mais público. A igreja, pressionada tanto internamente quanto externamente, não teve escolha a não ser levar a investigação a sério. 2 meses depois, o Monsenhor Ramiro foi oficialmente afastado. Um processo canônico foi aberto para investigar suas ações ao longo de décadas. Talvez o momento mais poderoso foi quando recebi a visita de Irmã Sofia, uma das poucas freiras que ainda estavam no convento quando fugimos. Vim pedir seu perdão, ela disse assim que a convidei para entrar. Eu sabia. Não tudo, mas suspeitava. E não fiz nada. Tinha medo. Tinha vergonha. E por causa do meu silêncio, você e as outras sofreram. Abracei aquela senhora frágil, cujos ombros tremiam com soluços, e chorei junto com ela. Não havia raiva no meu coração, apenas a compreensão de como o sistema nos falhou a todas. Rio Manso estava sendo forçada a confrontar uma verdade dolorosa. Foi um processo difícil. Houve dias em que recebi tantas mensagens de apoio que mal conseguia ler todas. E houve noites em que precisei de proteção policial porque alguém tinha deixado ameaças na minha porta. Mas aos poucos, mesmo os mais céticos perceberam que as evidências eram fortes demais. A verdade, como Clara tinha escrito, tinha um poder próprio. O processo canônico demorou quase 1 ano. A decisão foi mais forte do que muitos esperavam. Ele foi oficialmente laicizado, removido do estado clerical. Para muitas vítimas, incluindo eu, a punição parecia insuficiente. Ele não enfrentaria prisão. Os crimes eram muito antigos, prescritos pela lei. Ele manteria sua pensão, sua casa, sua liberdade, mas havia justiça no fato dele ter perdido o que mais valorizava: seu status, seu poder, sua influência. O homem que tinha usado o manto sagrado para abusar e controlar agora estava despido desse manto. Algumas semanas depois, ele deixou Rio Manso silenciosamente, no meio da noite. Ninguém sabia para onde tinha ido. Ele agora estava vivendo o mesmo tipo de exílio que tinha nos forçado a viver por 28 anos. Hoje, aos 70 anos, olho para trás e vejo um caminho que nunca imaginei percorrer. Da menina de 16 anos que entrou no convento, cheia de fé, a jovem de 24 que fugiu numa noite de tempestade, a mulher que viveu décadas escondida, até quem sou agora, alguém que finalmente encontrou paz com seu passado. O Centro Santa Maria da Paz se tornou minha vida nos últimos 15 anos. De um pequeno projeto inicial, cresceu para se tornar uma referência no sul do Brasil. Temos psicólogos, advogados, assistentes sociais. Ajudamos centenas de mulheres a encontrar sua voz, sua força, sua capacidade de recomeçar depois do abuso. Cecília, minha querida Antônia, se mudou para Rio Manso há 5 anos, depois que seu marido faleceu. Seus filhos estavam crescidos, e ela quis passar seus últimos anos perto de mim, sua verdadeira família. Agora trabalha comigo no centro, especialmente com as mulheres mais jovens, que veem nela um exemplo vivo de que é possível construir uma vida feliz mesmo depois do trauma mais profundo. O padre João Bosco continua sendo o pároco, recusando promoções. Meu lugar é aqui, ele sempre diz, onde posso ver diariamente o impacto real do meu trabalho. Nos tornamos grandes amigos ao longo dos anos, parceiros na missão de transformar o antigo convento num lugar de cura. O Monsenhor Ramiro faleceu num asilo em Minas Gerais, longe de tudo e de todos. Dizem que morreu sozinho, que ninguém foi ao seu enterro. Não senti alegria com a notícia, apenas uma estranha sensação de fechamento, como se um capítulo final tivesse sido escrito. Às vezes, quando caminho pelos jardins do centro e vejo os 5 bancos de pedra com nossos nomes, Margarida, Clara, Beatriz, Antônia e Teresa, sinto a presença das minhas irmãs que partiram. Quase posso ouvir o riso de Beatriz, a voz calma de Clara, sentir as mãos enrugadas de Margarida. E sei, com uma certeza que vai além da razão, que elas estão em paz, que nosso sofrimento não foi em vão, que nossa história está ajudando outras a encontrar sua própria voz. O que aprendi em toda essa jornada?
tantas coisas que nem sei por onde começar. Talvez a lição mais importante seja sobre a natureza da fé verdadeira. Quando entrei para o convento, achava que fé significava seguir regras, obedecer autoridades, aceitar sem questionar. Foi esse entendimento limitado que permitiu que o padre Ramiro e tantos outros abusassem de seu poder. Agora, entendo que a verdadeira fé é muito mais profunda, muito mais desafiadora. É ter coragem de questionar quando algo parece errado, mesmo que venha de uma figura de autoridade. É confiar em sua própria voz interior, esse sussurro divino que nos guia para a verdade. É acreditar que Deus está mais interessado em justiça e amor do que em hierarquias e aparências. Aprendi também sobre a natureza da maldade e como ela prospera no silêncio. O padre Ramiro não era um monstro saído do nada. Era um homem comum corrompido pelo poder, pela falta de supervisão, pela cultura de medo que existia dentro da igreja. E ele continuou abusando por tanto tempo porque ninguém falava. Porque as vítimas eram silenciadas. Porque as testemunhas olhavam para o outro lado. Porque a instituição priorizava sua reputação acima da verdade. Por isso, sempre digo às mulheres no centro, sua voz é sua arma mais poderosa. Use-a, mesmo que trema, mesmo que seja apenas um sussurro no começo. Use-a. Aprendi sobre o poder da comunidade e da solidariedade. Sozinhas, nenhuma de nós teria sobrevivido. Juntas, encontramos força. E foi graças à bondade de estranhos que conseguimos recomeçar. Da mesma forma, foi graças a uma nova comunidade de apoio que finalmente revelei a verdade e encontrei alguma justiça e paz. Ninguém supera o trauma sozinho. Ninguém encontra cura em isolamento. Precisamos uns dos outros, desesperadamente. E aprendi sobre perdão. Não o tipo imposto de fora, que só serve para silenciar a vítima, mas o perdão que vem naturalmente, com o tempo, à medida que percebemos que o ressentimento só nos mantém presos ao passado. Perdoei a mim mesma por não ter sido capaz de impedir o padre Ramiro, por ter fugido, por ter passado tantos anos em silêncio. Perdoei a instituição que falhou conosco, não para absolvê-la, mas para me liberar da raiva. E mais importante, perdoei Deus. Por um longo tempo, estava zangada com ele. Como podia permitir tal mal em sua casa? Como podia parecer tão ausente quando mais precisávamos? Agora entendo que Deus estava presente o tempo todo, na coragem que encontramos para fugir, na bondade das pessoas que nos ajudaram, na força que descobrimos dentro de nós. Deus nunca nos prometeu uma vida sem sofrimento, apenas que estaria conosco em meio a ele. Aprendi que a dor ensina, mas a fé sustenta. Esta frase tem sido meu mantra. A dor pode nos destruir ou nos ensinar, mas é a fé, não a fé cega, mas a fé questionadora, a fé que busca a verdade, que nos sustenta nas noites mais escuras. Muitos me perguntam se ainda me considero uma freira. Minha resposta é sempre a mesma. Nunca deixei de ser Irmã Teresa no meu coração. Os votos que fiz aos 16 anos, pobreza, castidade, obediência, ainda os mantenho à minha maneira. Não por obrigação, mas por escolha. E quanto à obediência? Bem, aprendi que a verdadeira obediência não é a um homem ou a uma instituição, mas a voz de Deus dentro de nós, ao chamado da verdade e da justiça. Se há uma mensagem que gostaria de deixar, é esta. Nunca é tarde demais para a verdade. Nunca é tarde demais para a justiça. Nunca é tarde demais para a cura. Por 28 anos, carreguei um segredo que me consumia. Por 28 anos, vivi na sombra, com medo, com vergonha. Mas então encontrei coragem para falar, para enfrentar o passado. E nesse ato, encontrei não apenas justiça, mas libertação. Então, se você está carregando um segredo pesado, saiba que não está sozinho, que sua voz importa, que sua verdade merece ser ouvida. E foi assim, minha filha, que a vida me mostrou que a gente só aprende do jeito mais difícil. Mas se você escutou até aqui, comenta. Porque eu tô viva e ainda quero saber o que você pensa.